Andréa. Bom, então eu vou começar. Boa noite, estou feliz aqui, mais uma roda de conversa da Revista Viva. Então, a revista é parte da FEBRAP, né? É um dos pilares desde que foi criada a FEBRAP, a Federação Brasileira de Psicodrama. Nós temos as escolas de formação, um congresso bienal que vai acontecer agora em setembro, e a Revista Brasileira de Psicodrama. E agora, no online, ainda a Revista Viva, que é um passo, depois de publicar, poder receber vocês, né? Fico muito feliz. Então, para quem não me conhece, eu estou na presidência da diretoria da FEBRAP, nessa gestão, e muito feliz. Passo, então, a palavra para a diretoria de publicações, Luísa Barros. Luísa, abre o microfone. Nós vamos passando as palavras até... Tá bom, então. Boa tarde, boa noite já para alguns, né? Para que estão no outro fuso. Eu estou aqui no boa tarde ainda, mas eu quero dizer para vocês que é um prazer a gente estar fazendo esses eventos científicos de discussão dos nossos artigos, né? A Revista Viva agora está podendo trazer ao vivo os artigos recém-publicados, né? E dando oportunidade também para os autores divulgarem os seus trabalhos numa rede aqui. Então, eu espero que a gente aproveite bem do nosso evento, e a Luísa de Oliveira vai falar também um pouco. O microfone? Eu sou Luísa, eu estou falando aqui de Salvador, na Bahia. Audiodescrição, esquecemos, né, Lu? Isso, faça audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou de óculos no momento, visto uma blusa azul, tem atrás de mim uma parede branca e uma pequena estante com alguns livros. Eu sou atualmente suplente na diretoria executiva da FEBRAP e estou ligada na suplência à diretoria de publicações. Sejam todos bem-vindos e que a gente possa trabalhar bacana e poder, agora, depois de ler, ouvir o artigo de vocês, é bacana. Gente, olha, antes de passar para Leila tomar a direção do evento, eu quero dizer para vocês que também, em nome da Heloísa Fleury, que é editora-chefe da Revista Brasileira, eu quero também dar as boas-vindas em nome dela, porque ela gostaria muito de estar aqui, mas por motivos pessoais hoje não pôde estar, mas ela é há 10 anos, né, que ela é a pessoa que está à frente nas redes, construindo esse caminho aí, e na Revista Viva, que começou a construir ele junto com a Leila há 2 anos, né, Leila, na pandemia, e Leila vai começar aí vai falar dos nossos 2 anos. Tá? Isso, estamos agora... Eu pensei na descrição, mas, assim, se for necessário, a gente volta e faz, né? Então, gente, nós estamos 2 anos, olha que coisa, como a pandemia custou algumas coisas, mas valeu outras, né? Esse período todo, 1 ano junto com a FEBRAP, nós constituímos um trabalho em equipe, que era só a Heloísa e eu que estávamos no começo, quem participou do começo sabe disso, e hoje com muito mais facilidade, porque todos nós sabemos que a soma dos elementos de um grupo é menor do que a soma real, né? É maior do que a soma real. O grupo que tem 5, na verdade, a gente sabe que pode ter 10, 20, e todas as pessoas que estão aqui que fazem parte da nossa rede. Então, é com muita alegria que, nessa comemoração de 2 anos, nós possamos ter 2 artigos tão interessantes,
tão importantes e tão bem escritos, né? Isso mostra o quanto o psicodramatista está, de fato, crescendo numa escrita que possa ser incorporada pela academia, né? Uma luta de todo o tempo que a gente está aqui trabalhando com psicodrama junto à FEBRAP. Quantos anos que tem a FEBRAP, Andréia? Abra o seu microfone, 46. por favor. Então, quase há um tempo que muitos aqui nem essa idade têm. Então, gente, hoje vamos ouvir. Quem não teve condição de ler, por favor, depois abram os artigos e leiam, porque vale a pena. E vocês vão ser incentivados aí pelo Érico e pela Thalita, que junto com a Thalita nós temos os coautores, que é a Gisele e o Walter, que conseguiu entrar, né, Walter, agora, e a gente vai começar por um desses artigos. No começo eram muitos artigos, agora a gente optou por 2, para que os autores possam trazer mais questões dos artigos e que vocês depois, nos subgrupos, possam perguntar o que ainda querem saber mais, tá bom? Então, nesse primeiro momento, os autores vão ter mais ou menos 15 minutos para apresentarem os artigos para vocês. Quem vai começar? O Érico ou a Thalita com os coautores? Vocês escolhem. Pode começar, Thalita. Por mim, eu posso ficar em segundo. Tudo bem, então. Então, você começa falando o nome do artigo, o nome de vocês e continua no seu jeito, viu, Thalita? E Walter e Gisele. 15 minutos no total, tá bom? Certo. A apresentação a gente pode colocar para apresentar, para replicar para vocês? Pode, você faz isso, Andréa, por favor? Tenta apresentar, vê se já está liberado, mas já estou aqui liberando vocês. É Thalita que vai apresentar, né? O Walter. Walter. Então, Tá. eu posso começar falando. Então, vou compartilhar minha tela aqui, iniciar a apresentação. E Já estou aí te eu... colocando... Perfeito. Já está conseguindo isso. Já está, Tá então aqui, né? agora entrou como co-host também. Agora... Já está apresentando aí? Opa! Foi. Já. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, a Andréa Cláudia, a Luísa Barros e a Heloísa Fleury, né, por todo o cuidado, toda a maneira como a gente o artigo da gente foi tratado, né, ao longo do processo editorial com muito cuidado também, com as correções que os pareceristas fizeram, acho que a gente conseguiu melhorar bastante o nosso trabalho. É um trabalho esse artigo ele surgiu numa experiência de residência multiprofissional da Thalita. Eu sou tutor da residência de saúde mental ou saúde do adulto e do idoso, lá do Hospital Universitário de Sergipe. E junto com a Gisele, nós orientamos a Thalita. Tá? Eu sou especialista em psicologia hospitalar e a Thalita e a Gisele são psicodramatistas. Como que surgiu a ideia desse artigo? Tá? A residência ela tem uma exigência, né, da produção de um trabalho de conclusão de residência, e a Thalita desenvolveu uma ação, né, lá no Hospital Universitário com os profissionais residentes. A residência ela é uma pós-graduação que ela tem como objetivo qualificar jovens, né, da área de saúde. No caso, a residência multiprofissional vai qualificar jovens de enfermagem, fisioterapia, psicologia, entre outras áreas. E o próprio hospital,
ele coloca uma condição de muito desgaste, estresse, pela própria natureza dele, né, pelos casos que os profissionais têm que atender, a realidade institucional, e com isso a gente vê esse desgaste emocional nos profissionais de saúde, incluindo os residentes, né? Os residentes, eles ocupam um lugar um pouco peculiar, na medida em que eles são profissionais de saúde, mas também eles têm obrigações educacionais, desde a produção de trabalho de conclusão a outras obrigações ligadas a disciplinas. Então, eles acabam tendo uma dupla relação de desgaste, tanto pela questão da atuação profissional, quanto pela própria formação. A gente levantou alguns artigos na nossa introdução em que a gente observou presença de estresse elevado, de ansiedade, sintomas ansiosos e depressivos, inclusive com intenso desgaste emocional e burnout em residentes. Diante dessa realidade, né, houve esse interesse e é uma demanda dos hospitais em como produzir saúde mental para os residentes também, né, para os profissionais de saúde. Com essa preocupação, né, a Thalita ela sugeriu fazer uma ação, né, que ela vai descrever para a gente aqui, de promoção de saúde mental, tendo como perspectiva teórica a socionomia, a teoria moreniana, né? Então, a ideia do trabalho, então ela vai descrever essa ação, e a gente procurou o tempo todo estar mostrando essa interlocução, né, dos ideais de saúde para a população, inclusive para o profissional de saúde que lá atua, né? Pois a humanização, ela não diz respeito somente ao paciente, ela diz respeito também aos profissionais que lá atuam. E parte da beleza da intervenção de Thalita é essa preocupação com aqueles profissionais que tanto se dedicam a cuidar dos pacientes, né? Então, dessa forma, eu passo a palavra para a Thalita, que vai descrever um pouco como foi a intervenção. Obrigada. Bem, Você gostaria que eu conduzisse os slides? Continuo falando? sim, por favor. Bem, pessoal, então pensando, né, nessa problemática e tendo como foco o sociodrama, foi em torno desse conflito grupal, né, que é justamente a inserção na residência multiprofissional e os sentimentos emergentes dos residentes. Então, como o Walter trouxe, nós, enquanto residentes naquele período, ficamos em um duplo papel, né, tanto profissional como também de estudante. E, por vezes, foi inquietante observar esses colegas com algumas falas de adoecimento, e como o Walter trouxe, na literatura tem grandes quantidades, né, que comprovam, sim, um burnout, um adoecimento mental nesse público, porém havia pouca quantidade de material com foco nessa promoção de saúde, pensando esse projeto de cuidado para esse público. Então, como admiradora, né, do psicodrama, me surgiu esse interesse em poder trazer a partir disso. E aí, como objetivo, né, a gente pensou, então, apresentar, né, uma estratégia de intervenção que fosse institucional, com esses residentes multiprofissionais, baseado no sociodrama, com a finalidade, então, de proporcionar esse acolhimento e a promoção de saúde mental. Um dos focos também foi a PNH, a Política Nacional de Humanização. Ela também utilizou, né, foi utilizada enquanto norteadora para pensar essa proposta. E aí o local, né, foi esse hospital universitário aqui do Nordeste do Brasil, e teve como participantes 43 profissionais, que foram tanto os R1s como o R2. A residência geralmente costuma ter um período de duração de 2 anos. Quando o residente ele inicia, ele é considerado R1, né, que é no primeiro ano, e ao entrar no segundo ano ele torna-se R2. Então, essa proposta foi feita para residentes tanto do primeiro ano, que estavam chegando, que foi numa perspectiva de acolhimento, de recepção desse público, como também uma forma de proporcionar esse acolhimento de forma mais profunda para aqueles residentes que já estavam, né, no serviço e que já vinham, de alguma forma, com esse cansaço mental. Então, ao todo, tinham 7 homens e 36 mulheres,
e numa idade aproximada de 22 a 30 anos. E aí os procedimentos, né, foi justamente nessa semana de recepção institucional que ela é ofertada pelo Hospital Universitário. Então, os professores, tutores, fazem uma semana, né, de recepção aos residentes, informando eles como é que funciona o serviço, fazendo também com que haja esse conhecimento entre R1 e R2, essas trocas. E foi nesse contexto que aconteceu a intervenção e esse método. Pode passar. Bem, os resultados obtidos, né, a partir dessa experiência, teve como se uma realização, né, da recepção a partir das questões psicossociais que foram relatadas por esses R2. Então, o comportamento, o humor e o sentimento estavam sendo nessas áreas pertinentes de como as pessoas traziam em suas falas, seja por uma exaustão, por algum tipo de cobrança. Então, em virtude dessas demandas, né, a gente conseguiu verificar nesses resultados como estava se dando, né, essa recepção também dos residentes a partir disso. E aí o estresse, a ansiedade, a depressão e outros sintomas, até inclusos como psicóticos, eles repercutem nas áreas pessoal, social, familiar e profissional desses residentes. Então, percebemos em alguns autores, né, como Guido, Rocha, Pinheiro, como esses dados se corroboram, né, em virtude do sofrimento que o residente muitas das vezes é exposto ou identifica na sua rotina. Então, foi pensado também a respeito da perspectiva moreniana, né, e observando esse hospital enquanto o rigor dos seus processos institucionais. Então, ele pode levar os seus funcionários, de fato, ao adoecimento, apesar de estar inserido em um contexto de saúde, em promover saúde ou até em restaurar, né, a saúde desse indivíduo. O hospital, muitas das vezes, pelos seus processos de constante lidar com a morte, com o próprio adoecimento daquele corpo físico, então, muitas das vezes, impacta esse profissional quando não volta esse cuidado para si, né, para esse autocuidado, para esse suporte também. E aí, pensando também essa intervenção enquanto a simbolização de um rito de passagem, a reestruturação dos papéis, né, trazer essa autoconsciência, a promoção da cartaz de integração, da legitimação e resolução do conflito. Então, foram alguns resultados que a gente conseguiu perceber que foram obtidos a partir da intervenção. Pode passar. Então, a organização da intervenção em si, né? A ambiência, pensando, né, novamente, essa PNH, nesse dia da intervenção foi colocado para que os residentes R1 e R2 ficassem justamente em círculo. Então, as cadeiras foram dispostas ao redor da sala. Ao longo do momento que eles chegavam, foi havendo uma música que era do gênero pop rock, para ir descontraindo eles um pouco, justamente por nunca terem participado de uma atividade, né, dramática, enquanto o sociodrama foi dado a descrição da atividade que eles iriam, né, vivenciar. Feito esse contrato terapêutico grupal a partir da necessidade do sigilo, de ter cuidado com essas informações, com o que fosse surgir ali naquele ambiente, né? Então, foi dado essas informações iniciais para orientar o grupo a partir daquela ação que eles iriam ter. Pode passar. Vou pedir a contribuição também agora de Gisele, para poder trazer um pouquinho mais de como foi pensado, né? Tanto o aquecimento como essas outras etapas. Boa noite a todos, né? Eu sou Gisele, sou psicodramatista, estou terminando o nível 2 aqui pela Profint, em Aracaju. Fui professora de Thalita na graduação e quando ela esteve na residência, nesse trabalho com Walter, eles me convidaram, né? E ela falou um pouco dessa proposta que ela já tinha, né? E aí a gente começou a pensar como é que isso poderia ser feito e a minha contribuição nesse trabalho se deu nesse momento, né? Então, a gente precisava pensar esses aquecedores, esse aquecimento com esse grupo, considerando todas as questões que atravessavam Thalita nesse processo, né? E de modo que a gente conseguisse levar esse trabalho, né, no viés sociodramático e conseguíssemos bons resultados, né? Então, o foco no aquecimento inespecífico, que a gente sabe que o aquecimento inespecífico é esse momento em que a gente vai trazer o grupo para
a atividade, né? A gente vai criar uma condição de sensorial, inclusive, muitas vezes, de conexão desse grupo com o que está sendo proposto. Então, a gente pensou em uma movimentação dentro da sala, vocês viram pela foto que a sala era pequena, né? Então, diminuir o ritmo desse grupo, usar também estímulos auditivos com as músicas, né? E também as consignas, né, que foram passadas por Thalita, que trazia os participantes para se observarem, sentirem o seu corpo, exercitarem as sensações físicas, desde os movimentos respiratórios a outros estímulos de autopercepção corporal. E já no aquecimento específico, o que a gente esperava era trazer um pouco da vivência deles dentro da residência, mas a gente queria sair desse foco, né, do conflito e resgatar esse histórico desde a hora que eles chegam à residência, considerando que tinham residentes no segundo ano e residentes que estavam chegando no primeiro ano. E, para isso, a gente faz um apanhado, na verdade, do histórico escolar, né? A gente vai lá atrás para ele ir traçando isso a partir de um psicódromo interno, né? E traçando isso até chegar às vivências propriamente das residências, e essas vivências vão ser diferentes para os residentes do primeiro ano e do segundo ano. E talvez essa seja uma das grandes riquezas desse trabalho para o aquecimento grupal, porque essas questões... E aí a gente está tentando mesmo aquecer o grupo para o fator espontaneidade, para a criação, né? E aí a gente tenta trazer esse grupo... para essas pessoas, nesse grupo, o tema protagônico, né, já que a gente estava numa ação sociodramática, era esse o nosso intuito. E aí o trabalho segue e a gente parte para a ação, porque a gente, assim que eles retomam, né, desse aquecimento específico, a gente pede que eles escrevam uma palavra no papel, né? Inclusive, eles já fazem essa caminhada no aquecimento específico, segurando esse papel. Ao final do aquecimento específico, eles escrevem o que estão sentindo a partir desse histórico vivenciado no psicódromo interno, e é a partir da leitura das palavras dos colegas que eles vão formar grupos por identificação e aproximação, e vão nomear esses grupos, e a gente parte para o momento da construção de cenas. E aí é interessante que Thalita fale, porque ela que estava lá, né, essa parte a gente consegue planejar, mas a ação é sempre a coisa viva, né, que acontece, e isso foi ela que pode compartilhar com a gente. Obrigada, Gisele. E a partir disso, né, após tanto o aquecimento inespecífico como o específico, foi pedido justamente essas palavras. Então, houve palavras que foram muito parecidas, muito próximas, outras foram distintas, e a partir dessa semelhança das palavras, que tinham alguns sinônimos, foram formando subgrupos. Então, lembrando, né, que antes era um grupão de 43 pessoas, então foram formados, em média, 6 subgrupos, de 8 pessoas, alguns, e as palavras foram juntadas, foram aproximadas pela afinidade. Aquelas que se repetiam, né, foram excluídas de forma que ficasse apenas uma palavra central. Então, os grupos foram o seguinte: crescimento, resiliência, persistência, evolução, desafio e sonho. Então, cada grupo teve essa palavra, né, uma palavra dessas, como norteadora do que seria a dramatização em si, né, o momento da dramatização. E aí a consigna dada, foi pedido que eles tivessem um tempo de 15 minutos para partilhar sobre aquilo que suscitou durante o aquecimento, sobre aquilo que tinha surgido para ele, né, nesse psicograma interno. E o desafio daquele grupo seria trazer para a cena uma representação, que a consigna seria através de uma imagem corporal, de uma encenação ou de uma música, algo que representasse aquela palavra. E vale lembrar que a palavra, quando foi solicitada, foi deixada livre enquanto um advérbio, um adjetivo, enfim, foi deixado livre para eles. A partir disso, né, cada grupo trouxe a sua experiência, a maioria optou por trazer uma cena. Então, teve a situação
O grupo do crescimento girou em torno de fazer uma cena de uma árvore, onde uma pessoa no centro simbolizou essa semente, ao redor iam constituindo como um tronco até emergir nesses galhos. Na resiliência, foram feitos um processo de uma pessoa ficou ao centro desse grupo em formato de receber, né, com as mãos recebendo, e os demais passavam ao redor dela e colocavam frases nessas mãos que tinha escrito má relações interpessoais, carga horária excessiva, problemas pessoais. E à medida que aquela pessoa recebia essas palavras, ela ia se prostrando. E quando foi dado o momento do solilóquio, para eles, né, informarem o que estavam sentindo a partir disso, ela era representando o residente e todo o que ele vinha sentindo ao longo desse percurso. E ele trazia que era ruim e era desconfortante estar naquela postura. Então, foi pedido, né, que o grupo pensasse uma estratégia a partir de uma resolução, né, diante daquela situação problemática, e o grupo em si auxiliou aquele residente, né, dizendo que ele poderia ter uma rede de apoio, que ele poderia buscar um suporte, poderia praticar psicoterapia, intensificar os seus hobbies. O outro grupo teve como base a palavra persistência, e neles ficaram duas pessoas em lados opostos, entre elas uma barreira humana, e uma pessoa tentava atravessar aquela barreira e não conseguia. Então, após muito tentar, após muito persistir, ela conseguiu passar aquela barreira. A da evolução representou uma linha horizontal, onde cada pessoa foi simbolizando uma palavra a respeito da sua percepção ao longo da vida, né? Então, Enem, graduação, residência, tudo aquilo que eles já tinham evoluído, né, para estar nesse momento atual. A quinta cena foi o do desafio, que era uma cena representando como que um jogo de basquete, onde também tinha que passar por algumas adversidades e ao final conseguia obter, né, o ganho nesse jogo. E o último foi o sonho, que representava, eles quiseram retratar através da música, né, do grupo musical Cidade Negra, a música A Estrada, né, que foi tocada para todos os participantes. Foi interessante que cada palavra dessa tinha como foco representar o que é a residência para cada pessoa, né? E a partir disso os grupos se formaram através dela. Então, teve esse processo do grupo ser protagonista dessa ação, né, de representar a residência por meio dessa palavra. Então, a dramatização ocorreu, né, dessa forma, onde todos puderam se assistir, se ver através do outro. Foi observado bastante, conseguido fazer através de solilóquios, dos grupos, e a presença que teve, né, da espontaneidade e da criatividade em todas essas dramatizações. Pode seguir? Você pode ir encerrando, Thalita, e pode, depois, no subgrupo, completar o que está faltando, mas o essencial parece que você já colocou, mas pode encerrar, por favor. Pronto, o que se dá com compartilhamento, né? Então, foi interessante perceber como no momento do compartilhar, esse grupo conseguiu atingir, né, o que a gente percebeu dessa catarse coletiva. Então, cada um nas suas falas trouxeram como foi importante aquele momento de percepção de ganhos pessoais para eles e também profissionais, a dimensão de ser acolhido que conseguiu alcançar, né, pensando essa PNH enquanto essa política de humanização. Então, a relevância de dividir experiências e emoções. Alguns se emocionaram bastante e permitiram expressar essa vulnerabilidade diante daquilo que afetava não só a ele, mas a boa parte do grupo. Então, muitos trouxeram também a importância de ter esse conhecimento mais profundo do colega, a descoberta de fontes de apoio à residência, de perceber que passava por situações que não estavam só, outros também participavam parecido, e todo esse processo de compartilhamento, né, que culminou nessa catarse. E aí, como as considerações, né, justamente alinhando-se à proposta da PNH, pensando esse residente enquanto esse movimento de mudança, né, da cultura e da quebra das conservas culturais que o hospital traz consigo, e essa intervenção coletiva que configurou enquanto uma experiência muito inovadora no hospital universitário onde aconteceu. E houve uma repercussão exitosa a ponto de ser reproduzida em outro hospital, onde eu tive a experiência depois de estagiar também enquanto residente.
E é isso. Muito bom mesmo, parabéns, e vocês vão poder complementar no subgrupo. Vamos agora, então, ver a apresentação do Érico, que seria o outro artigo desse mês da Revista Viva, dessa 18ª roda de conversa. Vamos lá, Érico? Vamos lá, boa noite, gente. Está dando aqui, de vez em quando, uma mensagem que a internet está instável. Qualquer coisa que travar, vocês me avisam, que eu repito novamente, né? Aí vocês vão me avisando. Se vocês não falarem nada, eu estou entendendo que está boa a internet, né? Tá. Pessoal, então eu queria cumprimentar todo mundo, né? O pessoal da revista, a Leila, a Luísa, né? Agradecer o acolhimento. Eu já estive antes nessa atividade, gostei muito, né? Da outra vez, o contato foi mais com a Leila, que sempre foi uma pessoa muito gentil, e dessa vez foi com a Luísa, né, que foi uma pessoa que eu tive um prazer muito grande de conhecer, achei muito bacana também conhecer virtualmente, por enquanto, né, depois vamos nos conhecer presencialmente. Cumprimentar também a Andréia, né, da FEBRAP, cumprimentar a Graça também, que está aqui, que foi minha professora lá de formação, né, no Instituto Mineiro de Psicodrama em Belo Horizonte, que é um instituto super importante. Fui aluno lá e hoje sou professor lá da especialização, da pós, né? Cumprimentar os colegas aí de artigos também, né? Thalita, Gisele, Walter e as demais pessoas que estão aqui. Então, prazer estar aqui com vocês, né? Porque o artigo que a gente escreve, ele acaba sendo um produto final, né? Então, agora a gente pode contar um pouco mais dos bastidores, entrar em alguns detalhes, né? Que só a leitura do artigo não permite, né? Acho que tem uma riqueza muito grande mesmo nessa proposta da Revista Viva. Então, gente, eu até cheguei a fazer uma apresentação aqui, mas agora que me consultando, eu estou me sentindo um pouco mais aquecido para ir fazendo um relato mesmo para vocês, né? O meu artigo, ele chama Plantão Psicológico no Referencial do Psicodrama, Encontro com Subjetividades Desviantes, né? Tem a Fernanda Gonçalves da Silva também, que é coautora, né? Ela era estudante na época que a gente escreveu, hoje ela já é formada em psicologia, só que ela não pôde estar aqui, ela está numa aula de pós-graduação e ela falou que realmente não podia faltar lá, sabe? Eu ainda insisti um pouquinho e tal, então ela não pôde estar, né? Então, registrar que ela é a coautora me ajudou bastante também, né? Na época ela fazia um trabalho de iniciação científica que resultou nesse artigo, né? E eu orientava ela, né? Então, a Fernanda Gonçalves da Silva participou ativamente aí do artigo. Bom, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha inserção institucional aqui, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro o contexto do artigo, né? Deixa eu marcar o tempo aqui também, tá? 15 minutos, né? Bom, gente, a minha inserção profissional aqui, eu sou professor aqui da Universidade Federal era Universidade Federal de Goiás, né? E aí, esse campus aqui que eu atuo, ele ficou autônomo. Agora é a Universidade Federal de Jataí. Que, diferentemente, por exemplo, de Minas Gerais, que tem várias universidades federais, né? Até pouquíssimo tempo atrás, aqui em Goiás, só tinha o UFG. Então, era a Universidade Federal de Goiás, e aí tinha 3 grandes campi, né? Que é o de Goiânia, o de Jataí, que é onde eu estou, e o de Catalão. E 2 anos atrás, teve a autonomização desses 2 campi, que não são de Goiânia, né? Que é o de Catalão e de Jataí. Então, agora a gente tem a Universidade Federal de Jataí e a Universidade Federal de Catalão, né? Além da Universidade Federal de Goiás, que continua lá, né? Eu vim para cá tem 13 anos, eu sou mineiro, né? Sou de Minas Gerais e vim para cá trabalhar na universidade. Bom, a partir da minha inserção aqui na universidade, e é interessante relatar também para vocês que o concurso que eu passei aqui era uma vaga de psicodrama, que não é tão... A Leila estava falando, né, da gente ter uma entrada mais na academia, né? E não é tão comum isso. Então, foi uma vaga de psicodrama e foi a que eu consegui passar aqui, né? E é interessante que eu posso lecionar aqui disciplinas de psicodrama mesmo, né? Eu posso fazer optativas, tem as obrigatórias também de psicodrama, e todos os projetos de extensão e pesquisa que eu desenvolvo é sempre no psicodrama, né? Eu não saí do psicodrama, eu permaneço mesmo com foco no psicodrama, né? Então, a partir dessa inserção aqui, eu sempre me interessei muito no trabalho com pessoas marginalizadas, excluídas, né? Pessoas que grupos sociais que de alguma forma estão na margem mesmo, né? Não ganham foco da sociedade,
por vezes até são considerados mesmo pessoas descartáveis, né? O lixo, entre aspas, da sociedade, tudo mais, né? E eu acho que eu, como psicólogo e como psicodramatista, a gente fazer intervenções com esses grupos é algo muito interessante, né? Até retomando um pouco ali a tradição do Moreno, né? Que também gostava muito desses grupos, né? Eu acho que o psicodrama ele nasceu muito dessas experimentações. Sumiu o som para vocês, grupos. não? Não. Sumiu? Ah, só para uma pessoa que sumiu? Pode continuar? Pode sim, Érico. Então, a gente pode dizer que o psicodrama ele nasceu das experimentações do Moreno com grupos subalternos, né? Grupos considerados excluídos, né? Da sociedade. Bom, então, a partir desse desejo meu, né? Tem uma instituição aqui na cidade onde eu atuo, que ela é uma instituição filantrópica, é uma casa de apoio, né? Essa casa de apoio, ela oferece alguns cuidados, assim. O principal carro-chefe assim, de cuidados que é ofertado lá é a questão da alimentação, né? Então, de segunda a sábado, é oferecido café da manhã e almoço para quem quiser mesmo, né? Não tem um pré-requisito, não. Geralmente são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que vão lá procurar, né? Que estão, supostamente, né? A gente entende que estão sem acesso ao básico, que é a alimentação, e que precisam recorrer a esse local, né? Além disso, essa casa também tem alguns abrigos, né? Tem alguns lugares para dormir também, então funciona como um abrigo também, né? Para a população de rua, né? Tem também o que eles chamam lá, a instituição chama de palestras educativas, né? Todo dia antes do almoço tem alguém falando sobre algum tema, e um dia da semana sou eu falando, eu tento fazer algum trabalho de grupo, né? Geralmente ligado à educação popular, né? Então eu levo letras dos Racionais MC e outros textos assim para refletir sobre questões sociais com eles, né? Só que esse grupo ele é muito limitado, porque a gente tem que fazer em 15 minutos, né? Porque o pessoal vai lá esperando o almoço, fica num pátio lá aguardando o almoço, então eles estão esperando ali para almoçar, e é você fazer uma coisa rápida e pontual mesmo, né? Então, além desse trabalho de grupo, a gente começou a desenvolver lá também. A gente que eu falo é porque eu sempre tenho uma equipe de estudantes, né? É importante falar isso também. A força do meu próprio grupo, né? Porque eu sozinho, a gente não consegue fazer nada, né? Então, sempre eu tenho uma equipe de estudantes que estão comigo nesse projeto de extensão de pesquisa, né? Então, eu e a equipe lá, a gente oferece também plantão psicológico, né? Que aí a gente já está mais... É uma outra intervenção que a gente oferece além do grupo, né? Que tem mais a ver com psicodrama bipessoal, né? As experimentações, os escritos da Rosa Coquier, do Fonseca, né? Nos ajudam bastante, assim. Então, a gente oferece lá o plantão psicológico, né, que é uma modalidade diferente assim, da psicoterapia. Né? A psicoterapia ela tem esse caráter mais processual, né? Geralmente é mais oferecida em consultório privado, né? E tudo mais. O plantão psicológico é uma modalidade da clínica também psicológica, só que ele tem essa diferença de não ser processual. Então, o usuário ele pode ir uma sessão só, depois nunca mais voltar. Ele pode também comparecer regularmente, se quiser, depende da necessidade da pessoa mesmo, né? E ele também, o plantão psicológico, ele também tem uma ênfase maior nas ideias de emergência, de urgência, né? Então, geralmente, quando a pessoa procura um plantão psicológico, ela está mais mobilizada, por exemplo, do que a psicoterapia, que a pessoa pode estar mobilizada, muito mobilizada também na psicoterapia, né? Mas o plantão ele tem mais esse foco mais na mobilização do cliente, né? Porque o plantão ele é oferecido em uma instituição em horários pré-determinados, né? Então, quem oferece os plantões psicológicos em instituições tem que fazer uma boa divulgação, né? E os usuários sabem, ó, de segunda a sexta, por exemplo, de 10 ao meio-dia, eu sei que o pessoal da psicologia vai estar aqui, e se eu tiver muito aflito, querendo conversar sobre alguma coisa, tem lá o pessoal para eu ir, né? Então, é uma referência, acaba que se torna uma referência também, né? Bom, e aí, a partir dessa experiência nossa lá, minha, com os estudantes, né? A gente fez um recorte dos atendimentos que a gente faz com essas pessoas, né? Deixa eu falar um pouquinho, antes de entrar no artigo, falar um pouco também do público-alvo, né? Então, esse público que procura a instituição lá é um público bastante heterogêneo. Nós temos pessoas lá que são população de rua, que vivem nas ruas aqui, né? Em Jataí. A gente também tem pessoas que a gente chama de andarilhos, né? Que elas vivem de cidade em cidade e às vezes ocorre delas estarem aqui no momento, né? Tem pessoas que têm um estilo de vida assim que às vezes ficam 2 meses numa cidade, vai para outra.
e não têm uma residência fixa, né? Então, nós temos também essas pessoas aqui. Nós temos também trabalhadores de baixa renda também, né? Como garis, que frequentam lá em busca da alimentação, que moram numa periferia muito afastada, então fica muito longe para ir para casa, e eles buscam lá a refeição, o almoço lá, né? E várias outras, e muitos também usuários do sistema de saúde mental da cidade, né? Que frequentam o CAPS aqui e que também frequentam lá a instituição que eu estou, né? E aí, o foco desse artigo aqui, a gente fez um recorte, porque a gente tem vários atendimentos registrados, né? A gente fez um recorte nos casos que a gente atendeu que tinham alguma relação com a psicose, com algumas narrativas fragmentadas, né? Com alguns discursos delirantes, assim, né? Então, a gente fez um recorte com base nesses casos, né? Mas tem outros casos também que foram atendidos, né? E que a gente já publicou em outros artigos anteriores aí, né? Bom, então, é esse público mesmo, marginalizado, que a gente atende, né? O interessante é que a gente faz uma discussão lá, eu e os estudantes, que a gente foi percebendo, assim, que nas teorias psi, né, de uma forma geral, a gente vê, de uma certa forma, assim, duas concepções que a gente pode pensar, né? Uma concepção de uma clínica, assim, mais ligada ao indivíduo, às relações familiares, né? Conceito como personalidade, que dá mais ênfase aos estágios de desenvolvimento, etc., né? E a gente vê também uma outra perspectiva, que a gente pode chamar assim, de mais crítica, né? Que ela percebe a subjetividade como um produto mesmo, né? Das práticas culturais, né? E nessa perspectiva que eu diria mais crítica, a gente também vê uma atenção maior também como que os marcadores sociais influenciam na subjetividade, né? Marcadores sociais de classe, de raça, de gênero, né? E a gente, quando a gente está lá, né? Geralmente nós que fazemos intervenções somos de classe média, a gente é de classe média, encontra com pessoas que são talvez até abaixo da classe trabalhadora, né? São marginalizadas mesmo, né? Esses marcadores sociais, talvez, eles ficam mais evidentes do que quando a gente está na clínica mais tradicional mesmo, né? Eles ficam muito escancarados assim para a gente, né? Então, a gente tenta operar mais nessa outra perspectiva, né, de considerar a subjetividade como um produto mesmo das práticas culturais, né, das relações de poder, né, e tudo mais. A questão do que a gente chama de loucura, até o nome do artigo chama Subjetividades Desviantes, né, é uma certa provocação quando a gente coloca a subjetividade desviante, porque a gente mesmo tentou adotar a ideia de que eles não são desviantes, né? A gente adotou a diretriz do Moreno, por exemplo, que ele fala da fantasia e da realidade têm o mesmo status, né? Que a realidade não é mais importante, que as duas dimensões são importantes, né? Então, essa ideia de não patologizar a diferença, que eu acho que está muito no espírito do Moreno também, né? Quando ele fez intervenções com pessoas ditas psicóticas, né? É uma ideia que a gente tentou seguir também, né? De não patologizar a diferença, de não validar ali o delírio, né? Como se diz, entrar no delírio, oferecer um mundo auxiliar para o cliente, assim como o Moreno fez lá com aquele psicodrama do Adolf Hitler, né? Do Karl, né? Que tem naquele livro Fundamentos do Psicodrama. Então, fizemos essa leitura, tentamos seguir essa diretriz mesmo, né? De não patologizar a diferença e de estar com o outro ali que conseguiu, de alguma forma, ele conseguiu ali organizar a sua existência, talvez até a partir da psicose mesmo, né? Uma forma dele tentar entender tudo que aconteceu, dele tentar organizar, dele tentar integrar, né? Enfim, foi a forma como ele conseguiu, né? Quando a gente fala de não patologizar a diferença também, a gente não está romantizando a psicose, né? Falar que não tem sofrimento, né? Pelo contrário, né? No contato com os nossos usuários, né, que usam a rede de saúde mental, a gente percebeu profundos sofrimentos, angústias muito profundas, né? Experiências assim afetos muito intensos mesmo, até no compartilhamento com a gente, né? E tudo mais. Então, não é romantizar o sofrimento, mas também não patologizar, né? Tentar ficar nessa posição aí, né? A gente percebeu que a questão da loucura, por exemplo, nos atendimentos com as pessoas lá, né, nos nossos usuários, ela tem uma ligação muito forte com a questão de classe social também, né? Porque tem muitos estudos que mostram que nas classes sociais mais marginalizadas, a questão, por exemplo, as pessoas estão mais sujeitas a terem rupturas familiares, rupturas relacionais, né? Por quê? Não é porque as pessoas pobres são mais desorganizadas, não, né? Não é essa leitura preconceituosa que tem no senso comum, né?
É porque, geralmente, tem muitos autoras e autores que falam que as classes populares elas recebem o desprezo de toda a sociedade, né? Recebem humilhações, né? Tem muitas teorias interessantes, muitos conceitos interessantes, né, que falam sobre isso, né? O conceito de humilhação social de um pesquisador da USP que chama... O sobrenome dele é Moura. José Moura, José Moura Costa. Então, ele fala da humilhação social, que é essa angústia proveniente da divisão de classes, né? Dificuldade de decifrar aquilo, né? Geralmente a pessoa pobre, né? Que recebe um olhar de desprezo. Outro conceito que é muito interessante é o sofrimento ético-político também, né? Da Bader Savaia, que é essa dor de ser tratado como inferior, como inútil, né? Então, essa ideia do desprezo, do ódio que essas pessoas vão recebendo, de uma certa forma, isso acaba circulando também entre eles depois, né? Então, por exemplo, às vezes eu recebo um ódio, recebo um desprezo, e eu acabo reproduzindo aquilo ali com os meus iguais também. Infelizmente, tragicamente, eu acabo reproduzindo isso com os meus iguais, né? Tem outros estudos também que mostram que quanto mais precária é a situação de uma pessoa, menos apoio familiar ela recebe, infelizmente, né? Então, geralmente, quando uma pessoa está desempregada, quando ela é moradora de rua, por exemplo, a família não dá apoio, vai dando menos apoio à medida que a pessoa vai ficando mais... Quanto mais precária a situação da pessoa vai ficando, menos apoio familiar e social ela vai recebendo, né? Então, de uma certa forma, no extrato assim, de pessoas marginalizadas, as rupturas sociais, as rupturas relacionais, elas são mais frequentes, né? Aí a gente pode associar com o conceito nosso, né? As pessoas ficam mais isoladas sociometricamente, né? E, consequentemente, sentem mais solidão, etc. E lógico que isso é produtor de loucura, né? Esse aspecto do isolamento sociométrico, né? Das rupturas relacionais, né? Que uma coisa que a gente percebeu também, que eu acho que é muito psicodramático, né? É que os sintomas, eles não são... a origem não é bem dentro do indivíduo, né? A loucura é produzida no tecido social, no entre, né? No entre os outros, na relação mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente, como psicodramatista, a gente discute bastante, né? Bom, então é isso, né? Esse artigo, então, ele relata essas experiências através dos diários de campo, né? Cada estudante, ou eu que também atendo lá, né? À medida que a gente ia fazendo o atendimento, a gente fazia um registro desse atendimento, né? Tipo uma folha de Word, 2 folhas de Word, relatando o que aconteceu, né? Depois a gente, a partir de uma metodologia qualitativa, né, que chama teoria fundamentada, a gente fez análise desse diário de campo, né? Desses atendimentos. A gente selecionou os que tinham mais a ver com a questão da loucura, de discursos fragmentados, etc., né? Fizemos uma análise desses diários de campo, desses documentos, né? E aí a gente chegou em categorias, né? É assim que a gente... Uma pesquisa qualitativa mesmo, né? E as categorias que a gente chegou são as seguintes. Produções delirantes como modo de existência, né? Que a gente percebeu que, às vezes, essas subjetividades desviantes, consideradas desviantes pela sociedade, são formas mesmo como a pessoa conseguiu ali, de uma certa forma, organizar a sua própria existência, tentar dar algum sentido e tudo mais, né? E a outra categoria é o sofrimento diante de experiências desestabilizadoras, né? A gente percebeu que, às vezes, a loucura é resultado de algumas experiências, pode ser, né? O resultado de algumas experiências muito intensas, né? Por exemplo, pessoas que tiveram membros da família assassinados, por exemplo, né? Às vezes acontece, aí a pessoa não consegue, né, ficar com uma subjetividade mais integrada diante de tanta intensidade assim, né? Bom, só para dar um exemplo para vocês, que eu acho que o tempo aqui já está começando a acabar, né? Nessa categoria de produções delirantes como modo de existência, né, a gente foi percebendo... Tem um exemplo aqui, que é de um cliente que a gente atendeu muitas vezes, é um exemplo muitíssimo interessante, né? Embora tenha muito sofrimento com ele, né? Ele é um senhor que hoje ele está com 70 anos, mais ou menos, né? E ele se vê como homem e mulher ao mesmo tempo, né? A produção delirante é essa, né? Ele fala que ele é metade homem, metade mulher, e que a parte feminina dele só tem 18 anos, e a parte feminina dele menstrua, e aí ele tem uma vagina, tem um pênis ao mesmo tempo, né? E ele fala que, às vezes, ele está lá tomando banho, ele vê o sangue da menstruação escorrendo, e que essa parte feminina é jovem, que ele tem o ovário, que ele pode engravidar, né? E ele namora um fazendeiro que dá muito dinheiro para ele, que dá apartamento, e fazendeiro aqui na minha região é alguém bastante importante, né? E aqui
tem muito status assim, né? Muito valorizado, né? Então ele é como se fosse a mulher de um fazendeiro, né? Ele tem às vezes uma vontade assim de ir para outra cidade, fazer uma cirurgia, se tornar mulher e voltar como outra pessoa e que ninguém mais o reconheça, né? Aí a gente foi percebendo assim ao longo do contato com esse senhor que esse delírio dele tem tudo a ver com a história de vida dele, né? De muita rejeição, né? De pai assassinado, a mãe não conseguiu criar ele, teve que, às vezes nas classes muito marginalizadas também, esse costume de as crianças serem distribuídas em outras famílias é muito comum, né? Tem uma rede de solidariedade, né? Ele sentiu isso como um abandono, porque depois ele descobriu que a mãe tinha se tornado prostituta, né? E aí ele achou que ela podia ter tentado cuidar dele, né? Enfim. Ele tem também alguns... ele, às vezes, se identifica como homossexual, e ele é muito discriminado também por isso aqui, né? Que aqui a gente está num contexto bastante patriarcal e machista também, né? Que é o interior de Goiás. Enfim, ele tem várias histórias assim que vai dando uma sensação de fracasso pessoal, né? De malogro, de fracasso pessoal, né? E que acaba que esse delírio de ser outra pessoa acaba sendo uma espécie de solução mesmo, né? Para ele não entrar em contato com tanta coisa ruim que ele já sofreu, né? Fazendeiro, presentes caros, que dá apartamentos também, é uma forma dele se sentir importante depois de ter sentido tão desprezado assim, né? A gente faz muitas técnicas de psicodrama, fazemos dramatizações também, né? E que, ou na leitura do artigo, ou depois nos subgrupos, a gente pode entrar mais em contato. Mas a gente tem a limitação do tempo, né? A ideia, então, é essa, a gente atende as pessoas lá, e a gente tenta estar com as pessoas, não estabelecer hierarquia, né? Não patologizar a diferença, estar no encontro com o outro ali, ver o que vai acontecer, não consertar as pessoas, né? Porque às vezes pode dar esse encontro de classes sociais diferentes, pode dar essa vontade de ter uma tutela, de querer consertar as pessoas que estão vivendo de forma inadequada, né? Muito entre aspas, né, gente? Considerado pela sociedade. Então a ideia é essa, né? Estar com o diferente, tentando ter uma perspectiva mais crítica, né? Tentando, às vezes, ver que a clínica psicológica tradicional não oferece tudo que a gente precisa para fazer o atendimento lá e que o psicodrama ajuda demais da conta, assim, né? Tanto teoricamente quanto nas intervenções também. Realmente, muito interessante. Muito obrigada, Érico, pela sua apresentação tão fluida, né? E como foi também do outro artigo. Então, agora, vocês podem entrar um pouco mais fundo nessas questões de bastidores que o Érico já pôde trazer um pouco, né? E outras questões que lhe interessam a respeito desses conceitos que aqui apareceram como enquanto metodologia psicodramática também, né? Então, agora, Andréia, eu vou pedir para você dividir em 2 grupos que são correspondentes aos 2 artigos. Um grupo que seria coordenado pelo Érico e outro grupo que seria coordenado pela Thalita, Walter e Gisele, e que aí vocês podem optar por estarem participando do outro grupo também. Nós temos 4 pessoas aqui que são plateia, se você puder manualmente colocar 2 num grupo e 2 no outro, tá bom? Para a gente ter plateia nos 2 grupos, subgrupos. E a equipe pode entrar em que grupo também quiser ou ser colocada ao acaso aí pela Andréia. Tá bom? Tá claro? O que vocês vão fazer agora é lidar com essas questões essenciais que apareceram nos 2 textos. O quanto a história vincula e favorece o processo do ato dramático, né? A questão do significado do que é um paciente no hospital geral e que é um cliente no plantão psicológico, e outras questões mais que apareceram aqui na fala de vocês, e que vocês, enquanto plateia, puderam perceber e ajudar a discriminar isso aí. No final, nós vamos deixar 15 minutos para vocês poderem trabalhar essa complementação e que vai, de fato, terminar na leitura do artigo lá na revista, por favor.
Mas aqui, agora, é importante que vocês tragam, no final, um personagem síntese desse subgrupo. Um único personagem, que é a figura central do artigo. Tá bom? Leila, E esse personagem pode ser representado por qualquer pessoa do grupo, porque todos são um grupo. O coordenador também é grupo. Fala, por favor. Repete para mim, você quer dividir os Dois autores? Então, nós temos 4. Eu desmonto o grupo dos 3 ou ponho os 3 juntos? Vocês querem ficar juntos, Thalita, Walter e Gisele, ou vocês querem irem para outros grupos? O outro grupo? Acho que ficar juntos, né? Você prefere ficar junto. E você, Walter? Também. Você também, Thalita? Então tá, eles vão ficar juntos. Tá. Eles vão ficar com maior Luísas, número. vocês querem? Luísas, vocês vão para os grupos? Eu e vocês? Vamos cada uma para um? Isso. E a plateia? Vocês teriam alguma preferência? Paula, Wanda e Graça? Porque a outra pessoa parece que saiu. Tem mais uma entrando, peraí. Denise. Bom, eu vou mandar, então, e depois eu vou. Tá bom? 2 salas? Por favor. E eu vou poder circular nos 2 grupos, tá bom? Caso vocês tenham qualquer dúvida. Então, você vai direto para uma, já está indo para uma, e depois você volta e vai para outra. Então, eu não... Tá bom, Andréia. Tá bom? Como ficar melhor para você. Vai ser aleatório, Andréia? Eu te pus com o Érico, Graça. Já sei, não vou saber. Não pode, isso é trapaça. Tchau. Tchau. Oi, Denise. Denise Wanda. Ainda está por aí? Oi, Wanda. Oi, boa noite. Boa noite. Você ouviu a apresentação deles? Eu ouvi, eu estava ouvindo e anotando, porque, na verdade, para mim é novo. Eu recebi esse link da professora como uma atividade, né? E aí eu entrei, fiquei com a câmera fechada, só ouvindo. Não fica, não. Aqui é tudo à vontade, tá? Então, você está na sala do Érico. Você quer ir na do Érico ou no dos meninos, do grupo? Escolhe um dos dois. Pode ser do Érico mesmo. Então, eu vou mandar você de novo. Porque deve estar um convite para você embaixo. Você não costuma usar o Zoom? Um convite? Embaixo tem alguma coisa escrito breakout rooms, salas. Ai, deixa eu ver aqui. Ou no cantinho inferior à direita, tem um lugar que fala que você está na sala. Deixa eu... Agora eu só consigo te mandar para outra sala, senão... Espera aí que eu vou tentar de novo. Não.
Ah, apareceu aqui. Andréia Cláudia. Fala para você ir na sala. Aperta Isso. sim. Vai Ah, que você tá vai bom. cair lá. Tá, obrigada. Acho. Ah, não, você foi para 2, vai. Você voltou? Voltou. Vê se aparece alguma coisa de novo aí. Oi, Leila, você está sem o microfone. Você marcou os 15 minutos, né, para eles voltarem. Acho que estava marcado 10, não Ah, tá, estava tudo 10. bem. Tá, o primeiro grupo está indo, a sala Faltam 2 6 está indo bem, eu minutos e vou para o 15. outro. Então, e a A Wanda não está Wanda conseguindo tinha vir para o entrado outro. lá no grupo que eu estava, caiu? Então, ó, vai lá, vai de novo. Wanda, vou te mandar de novo, lá no grupo 2. Isso. É porque ela era para o grupo 1. Ah, tá. Mas tudo Mas eu bem, acho já que é que... melhor ficar no grupo 2 porque tem menos pessoas Não participantes. tem menos, não, porque lá Tem... no Érico só tem a Graça e a Luísa. Ah, tá. Então Tem pouca tá bom. pessoa. Tem... Faça como, então, você está percebendo aí. Eu vou entrar na sala 2. Tá. É sala 1 agora, né? Não. Denise, você está sem som, mas você quer que eu te mande na sala para você escutar o que eles estão conversando? Porque ficar aqui comigo não vai dar graça nenhuma, né? Eu vou te mandar para a sala. Se você não quiser, você não vai.
Abre o microfone. Abre o microfone. Estão organizando qual vai ser o personagem. Tá, mas eu vou dar mais 5 de novo, né, Leila? Eu acho que não tem Não necessidade, tem eles já estão necessidade? voltando. Vai precisar mais tempo ou não? Vocês conseguiram um personagem? Eram Nós 5 ou 15 conseguimos. minutos. Conseguimos. No finalzinho ali conseguimos. Thalita, fala. É que a gente ficou em dúvida do tempo. Foram 5 minutos ou 15? Foram 10. Ah. Parecia 5. Tá. Mas o teu grupo precisa mais um minutinho para personagem? Não, dá para Não, nós fazer. conseguimos. Dá para fazer, né? Então, tá bom. Tá bom, então, por favor, Andréia, você vai destacar os 2 personagens para o grupo, tá? Vocês vão dizer trazer os personagens aqui, quem vai estar representando os personagens em cada um do grupo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o do meu grupo. Então, O Érico, Érico, ponha em destaque, por favor. vamos lá. E o grupo de vocês? Eu farei. A Thalita? Tá. Mas você quer os 2 personagens já na Os 2 tela? ao mesmo tempo, por favor. Ok. Os demais desligam a câmera? Os demais... Não precisa. Não precisa, vocês estão aí em cima e a gente pode ver vocês, tá bom? Vocês estão na galeria, o lugar mais importante do teatro. Então, vamos lá. Gente, vocês que estão na galeria, eu vou perguntar quem são esses seres aí, tá bom? Vocês podem me dizer quem são vocês? Bom, Eu sou o hermafrodito. Ah, o hermafrodito. E você? 70 anos de idade. E você? Quem é você? Eu sou a residente rejuvenescida. A residência rejuvenescida. Ô, gente, plateia, onde que eles estão, hein? Vocês podem dizer para nós? Qualquer ideia agora? No hospital. Eles estão no hospital. E os outros? Acha que é o hospital mesmo? Para vocês falarem, vocês precisam de abrir o microfone. Fala, Graça. Eu estou na rua. Você acha que eles estão na rua? Passando fome. Passando fome. Eu acho que eles estão na porta do hospital. Na porta do hospital. Na porta do hospital? E aí? Eu acho. Escreva aí no chat qual dessas opções vocês escolhem, na porta do hospital, dentro do hospital ou na rua passando fome? Espera aí, você estava pedindo para a primeira, né? Como? Você estava pedindo a respeito do personagem... Não, a respeito do local onde eles estão. Os dois juntos, Graça. Tem que juntar os dois. Eles são os 2 aqui na nossa frente, veja. Ok. Na porta do hospital, na porta do hospital, na porta do hospital. Eles se encontram na porta do hospital. Bom, já ganhou, né? Então, vocês estão, hermafrodita e residência rejuvenescida. Vocês estão na porta do hospital, né? O que vocês estão fazendo aí, na porta do hospital? Entre a rua e o hospital? Eu vim procurar uma ajuda, porque eu estou sofrendo demais, né? Além de eu estar passando fome, tem dia que eu deito com a barriga doendo, que eu estou passando muita fome. Eu já tenho 70 anos. Eu queria uma velhice tranquila, sabe? Meus filhos não ligam para mim, né? E eu estou sofrendo muito. Tem hora que eu fico achando que tem bicho saindo do meu corpo, sabe? Não sei, hoje eu fiquei menstruada, mas minha parte feminina só tem 18 anos, eu fiquei menstruada hoje também, né? Não sei se isso está me afetando. Hermafrodita, você está falando com essa moça aí, com a residente rejuvenescida aí na escada? Tem uma ela doutora está aí na sua frente, você está falando isso para ela? Ela é doutora. Ô, doutora, nossa, você parece que é tão bonita, eu sou tão feio, você é tão bonita. Será que você pode me ajudar em alguma coisa?
Posso, eu acabei de vir de um momento e eu tô me sentindo leve, tô me sentindo com esperança. Como é que o senhor tá? Nossa, você é tão bonita, tão boa, parece que tem tanta bondade em você. Eu estou muito mal, sabe? Muito mal. Passando fome, sendo rejeitado por todo mundo, né? Meus filhos não ligam para mim. Minha mãe me abandonou quando eu era pequeno, virou prostituta. E eu estou passando fome, o dinheiro não está dando, sabe? Eu estou sem nada para comer às vezes, né? E tem hora que eu fico assim, gente, minha vida é um grande fracasso. Sabe o que me dá vontade, doutora? Tem hora que sair por aí e desaparecer, assim, sabe? Desintegrar. Minha vontade é essa. Sabia que eu já pensei nisso também. Eu trabalho aqui nesse hospital aqui na frente. Eu tava vindo de um momento ali com os colegas, a gente foi fazer um lanche para desestressar um pouquinho. Mas eu já me senti assim como você também, é muito ruim. O que é que o senhor pensa em fazer de bom? O que é que o senhor gosta de fazer? Ah, não estou conseguindo nada de bom, pensar em nada de bom agora. Ontem, por exemplo, sabe o que me deu vontade? Estava passando um caminhão, assim, me deu vontade de me julgar na frente dele. Mas a minha vontade de morrer não é só assim de morrer, não, sabe? É esse caminhão passar assim, me despedaçar em vários pedaços. Minha vontade é essa. Eu sumir, explodir mesmo, né? Explodir, virar mil pedacinhos, sabe? Tem hora que a minha vontade é essa. Então, assim, eu não estou conseguindo pensar em nada de bom agora, mas é gostoso conversar com a senhora aqui, conversando comigo, é bom. Congela um pouquinho, por favor, personagens, faça um solilóquio. Como vocês estão se sentindo nessa situação, pensando, percebendo? Estava feliz, fiquei angustiada. Eu estou angustiada. Eu estava angustiado e fiquei feliz. Estou feliz assim. Eu estou gostando dela me dar atenção. Apesar da minha vida ser muito ruim, né? Minha vida ser muito sofrida, eu estou gostando muito dela. Eu estou gostando muito dela me dar atenção. Sim, agora vocês vão inverter de lugar. Você vai ser o hermafrodita e você vai ser a residência rejuvenescida. E continue a partir de onde pararam. Você pode aquecer, hermafrodita, dizendo dos pedaços, que pedaços são esses que o caminhão vai deixar no ar, na hora que ele vier em cima de você? Vai lá. A Thalita É já é você que hermafrodita vai agora? falar, Érica hermafrodita. Ah, eu? Não, Como Érica hermafrodita não, ainda? como é seu Thalita. nome? É Thalita Thalita. hermafrodita. A Érica é a residência. Nossa, tem horas que eu penso em jogar na frente do caminhão, sabe? E explodir em vários pedacinhos. Nossa, tá tão ruim a minha vida ultimamente. Foi bom encontrar com você, mas nossa, tá muito forte esse sentimento. Eu queria explodir na frente do caminhão. Nossa, eu queria tanto te ajudar, sabe? Parece que eu fico aqui estudando a minha residência, eu fico lendo muita coisa, tendo aula, mas na hora que eu estou aqui na sua frente, você falando do sofrimento tão grande, parece que não tem solução. Mas eu queria tanto te ajudar, eu queria tanto que você achasse alguma coisa boa na sua vida, mas tem hora que eu acho que eu não estou conseguindo. Vocês estão aí na fronteira entre a rua e o hospital que a acolhe. Vocês pretendem continuar aí? Olha, moço, eu acho que tem um jardim ali. Acho que é um bom começo. O senhor quer que vá ir lá para o jardim com essa moça, essa residente? Eu quero ir Thalito. lá. Quer? Thalito hermafrodita. Vamos lá para o jardim, então, seu hermafrodita? Vamos lá conversar. Lá tem umas plantas bonitas, tem umas flores bonitas, é um lugar muito bacana. Eu também tenho hora que eu me sinto angustiada, né, no meu trabalho aqui. Eu vou para lá, me acalmo. Eu queria muito ir lá conversar com o senhor lá, sabe? Vamos para lá? Bora. Acho que é um bom começo. Bom, Continue. o que você está achando? Chegamos aqui, olha, que bonito esse lugar, né? É lindo. Nossa, essas flores me lembram de quando eu morava com a minha mãe, antes dos meus pais morrerem. É linda. Ah, e como é que era quando você morava com a sua mãe?
Ai, eu não tenho muitas lembranças assim dela, mas eu lembro que tinha essa flor lá próximo da minha casa. E é engraçado porque aquela vontade, sabe, que eu estava agora há pouco de me tornar uns pedacinhos, parece que ela começou a diminuir. Uhum. Me trouxe um bom sentimento. Nossa, que bom, Hermafrodita. Eu fico muito feliz com isso, viu? Eu gosto muito de. Estou gostando muito de te ver assim. Tá dando um Congela quentinho um aqui para mim. pouquinho. Plateia, e agora? O que que acontece? Como que esses personagens vão dar solução a esse conflito emergente que vai e volta no jardim? Alguma ideia? Abram os microfones, por favor. O que que vai acontecer agora? Vamos, gente. O que que acontece agora? Eles estão esperando. A presidência vai dizer que ela está ali quando ele puder passar por ali de novo. Eles podem ter outra conversa. Teria outra solução? Eu até esqueci um pouco da minha fome, sabe? Porque a minha fome, ela também está diante de todos os abandonos que eu vivi na vida. Então, você me trazer para o jardim, não ter medo de mim, não fugir de mim, me deu um Permanecer no calorzinho no peito. jardim. Me deu um Permanecer no calor no jardim. peito. Isso, permanecer no jardim, voltar ao jardim quantas vezes for necessário. O que mais? Acho que eu poderia levar alguma comida, oferecer alguma comida. Por que não, gente? Uhum. Né? Oferecer uma comida E para esse esse, senhor para esse invisível que está. senhor. Isso, que naquele momento está com fome. Alguma outra proposta para resolver, nesse momento, pelo menos, o conflito? Lanchar no jardim é ótimo. Pois. Lanchar no jardim? Todo mundo concorda? Tá bom, vamos desinverter, então. Érico, hermafrodita, continua conversando com a residente Thalita, rejuvenescida. Vamos lá, o que que acontece agora? Repita a sua demanda de fome, por favor, hermafrodita. Doutor, eu estou gostando muito de estar aqui. Eu adorei esse jardim, eu não conhecia, né? Eu queria voltar mais vezes. Nossa, mas eu estou com muita fome. Eu não sei o que que você poderia me ajudar aí, né? De alguma forma, né? Estou com muita fome. Eu passei o final de semana inteiro sem comer, sabe? Ô, senhor Hermafrodita, vamos fazer o seguinte. Alguns amigos meus ficaram lá na lanchonete ainda. Vou pedir que eles tragam um lanche. E aí a gente pode comer aqui no jardim. Uhum. Volta e meia, os familiares, os pacientes também vêm para cá. E é um ambiente bom. E Uhum. todo dia, à tarde, de tardinha, tem um grupo que traz sopa. Aí isso que eu posso tomar aqui no jardim. O residente, então chame. Quantas pessoas você vai chamar para trazer o lanche? Eu vou chamar 3. 3? Walter. Vai pôr em destaque, Kelly. por favor, essas pessoas residentes que vão chegar aqui. Mas avisa. É o Walter, a Gisele e a Andrea. Uhum. Olha, hermafrodita, quanta gente veio aí para te trazer comida. Nossa, eu acho esse povo tão bonito, gente. Parece que eu sou tão feio, eles são tão bonitos, né? Eles aqui trazendo comida para mim. Não, parece que é um sonho. Ó, e teve um suco também. Que bom, É de gente. maracujá. Nossa, que bom. Isso, vão comendo e vão conversando. Vocês estão no jardim. Eu fico muito agradecido por essa atenção que vocês estão me dando, viu, gente? Você É já muito esteve lá importante no para mim. hospital, hermafrodita? Você já esteve lá no hospital? Já, uma vez eu fui internado. E quando você foi internado, como é que foi lá dentro? Foi uma vez que eu coloquei fogo no meu próprio corpo, que eu queria me matar, sabe? E lá dentro foi muito gostoso, foi muito bom. As pessoas me trataram muito bem.
Você acha que a gente teria era alguma fome coisa? de quê? Era fome de quê? Ah, quando eu tava tentando me matar, eu não estava aguentando mais. Era Para mim, fome de quê? eu tenho fome de encontro mesmo, de afeto, né? Também, né? De comida e de afeto. Gente, se Nossa. tiver algum passante passando aí pelo jardim que queira entrar, diga eu que a Andréia poderá colocar vocês nessa roda de conversa. Vai lá, continue. Pode continuar, residente Gisele. Lá no hospital, quando você estava, então, foi bom, né? Foi, muito E bom. você já foi no plantão psicológico alguma vez? Tem um plantão psicológico que eu vou lá também com um psicólogo lá da universidade, que eu gosto muito, eles me tratam muito bem, né? Então, assim, tem essas pessoas que ajudam, né? São pessoas tão bonitas que estudaram, sabe? Pessoas Sim. bonitas, assim, que estudaram. E parece que elas fazem tudo o contrário do que já foi feito para mim, sabe? Tudo aquilo que eu sofri de se sentir um lixo, né? Quando eu estou com essas pessoas, eu sinto que eu tenho importância, eu sinto que eu existo. E o senhor existe. Claro que sim. Está aqui com a gente. E eu fico muito agradecido, viu? Vocês são muito bons. Conseguiu comer um pouco? Consegui. Comi sim. Estou satisfeito. Quem será essa moça que está passando aí, parou? Ela está ouvindo? Eu passei aqui e estava ouvindo a conversa de vocês. Às vezes eu quero não ouvir a conversa do povo, mas eu não aguento. Eu ouço, eu vou andando na rua e fico prestando atenção no que o povo está conversando. É. E eu Qual é seu ouvi nome? meu nome é Lúcia. Eu ouvi a moça falando, eu não sei o que você faz, não, viu, moça? Mas você falando assim, você existe para ele. Daí, mas ele falava assim, porque eu sou feio, porque eu ouvi essa conversa. Aí ele falava assim, "Pô, mas como é seu nome?" Meu Que ela nome é perguntou o meu logo, mas como é o seu? O meu é Residente Rejuvenescida, Lúcia. É seu nome recente. E o seu? Do dele? O meu é hermafrodito. Eu não Nome sei quem eu estranho. sou. Eu Você não sei que eu sabe sou hermafrodito. o que é isso? É hermafrodita, moço? Eu não sei o que é, não, moço. O que é isso? É que eu sou mulher e homem ao mesmo tempo. Como é que é isso? Nunca vi. Ah, tem hora que é bom, sabe? Porque eu fico... É porque tem um fazendeiro que ele me adora, sabe? Semana passada, ele me deu um apartamento de 450 mil reais. E quando eu estava lá, e ele fala assim comigo, sabe? Hermafrodito, eu vou dar tudo que você quiser, né? Ele me deu mais um cheque de 200 mil reais, sabe? Ele me deu uma caminhonete. Não está aqui comigo agora, não. Está lá, sabe? Eu não fico andando muito com ela, não. E ele mobiliou o apartamento todo para mim. E ele me adora. Ele quer fazer sexo comigo o tempo todo, sabe? Eu visto uma camisola para ele, assim, tento ficar bonita, sabe? Para ele. Eu gosto muito de pensar. Espera um pouquinho, professor Walter, o que a gente faz? O cara, não sei como é que a gente ajuda um caso desse? Não sei, acho que era melhor perguntar para ele, né, saber o que ele sugere. Pode perguntar. Ele está aí. Olha no Porque olho dele. É que eu estou aqui fazendo a residência também, mas às vezes eu fico perdida. Professor Walter, me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Tinha que cair um caso desse tamanho para mim. Já entendi, eu estou sozinha para isso, né? Vamos embora. Ô, residente rejuvenescida, você que está mais... Eu acho que o que Gisele falou é importante, viu, seu hermafrodita? Vá lá no plantão psicológico e venha para cá também quando for para comer uma sopa. Você pode encher a barriga e também pode encher esse buraco aí, refletindo.
Foi embora. Você Foi minha queria amiga. falar alguma coisa para Ô, Lúcia. ele, personagem Não, Lúcia, não vai que está embora, não. andando? Personagem que está andando? Lúcia, é isso? Você queria Eu? falar alguma coisa para o Hermafrodito? Eu Olha, olha bem achei a no história olho dele dele. bacana. Isso, Eu olha achei a bem história- no olho dele. Olha no olho dele e diga isso. Eu achei sua história bacana, mas você está me deixando maluca. Porque eu sou você mora doido. na rua, não tem o que comer, mas tem um homem rico que paga tudo para você, que bota no hotel. Você está me deixando doida, rapaz. E você Vou tem só- esse nome esquisito, hermafrodita. Eu não sei o que é isso. Você nasceu assim? Você tem dois pintos, um pinto, uma pepeca? Como é isso? Eu tenho um pinto e a perereca, só que o meu pinto foi encolhendo, aí ele foi para dentro, eu tive que fazer uma cirurgia, que senão eu ia ficar todo... Aí eu tive que arrancar meu pinto fora. Eu não tenho pinto hoje. Eu tenho só uma perereca, mas aí eu tenho também, eu tenho tudo lá dentro, ovários, todos os órgãos femininos. É. Tem E esse algum fazendeiro fica Congela, atrás da... congela. E agora, plateia, como encerra? Como encerra essa situação? Esse Assim conflito? mesmo, assim mesmo. Encerrou para mim. Aham, assim mesmo. Todo mundo concorda? Aqui eu Silêncio. sigo. Hã? Daqui eu vou me embora. Sim, eu sigo. Eu só estava passando. E aí? Eu queria dizer uma coisa, hermafrodita. Você sabe que eu acho muito legal esse negócio de ser hermafrodita, dá uma independência, né? Eu gosto. Eu achei ruim que a moça ali falou que eu sou doido, que eu sou muito doido. Eu não gosto de escutar isso, não, que é isso que eu escutei a minha vida inteira. Eu gosto, sim. Isso porque isso não é loucura, é verdade. Eu saio com o fazendeiro toda semana. Amanhã mesmo ele vai me buscar, ele me leva no churrasquinho, eu como pra caramba. Depois ele me leva na caminhonete dele, me leva na fazenda dele lá. Eu fico lá cuidando dos bois, sabe? Eu adoro essa parte. Eu gosto muito de contar isso lá no plantão. Depois eu vou contar todas essas histórias aqui para a residente também. Acho que ela vai gostar. E nessa hora você se sente bonito, hermafrodita? Sinto. Nossa, eu sinto. Ele me deseja, ele quer ficar comigo o tempo todo. A gente acaba de sair do restaurante, ele vai lá e ele fica assim, nossa, eu quero que você coloque aquela camisola. Aí eu coloco 2 balõezinhos aqui, fica parecendo que eu tenho peito. E ele quer muito, sabe? Ele me quer muito, várias vezes, assim, né? Você É muito também tem bom. beleza, tá vendo aí? Não é só a gente. Pois é. Parece que ele acha. Andréia, por favor, tira todo mundo, só deixa o hermafrodita e alguém da plateia vem ser o fazendeiro, por favor. Vocês duas podem sair, residência. Eu quero ver o fazendeiro aqui. Pode sair, residência. Isso. Cadê o fazendeiro? Onde ele está? Mostra ele para nós. Quem vai ser o fazendeiro, gente? Graça quer ser o fazendeiro? Sou. Tá, então Nossa. põe em destaque, por favor. Isso. Olha o fazendeiro aí. Oi, Demétrio. Nossa, eu estava com tanta saudade de você. Eu também, meu lindo. Eu sinto Nossa, muita falta sua, meu lindo. Essa camisola que você colocou hoje, com esses balõezinhos, olha, eu Olha, morro mas de me dá um tesão. tempo. Você quer muito seguido aí, né? Deixa eu descansar entre uma e outra. Calma aí, Ah, é Demétrio. porque eu te Nossa, quero muito, você você é me quer muito demais. lindo. Não, mas Quero. calma, eu fico meio cansado às vezes também, né? Eu preciso de um intervalo. Eu vou te dar uma comidinha, porque aí você se restaura de novo. Porque eu, sabe, quando estou perto de você, eu não aguento. Pois é. Sabe, você é tudo, é muito tesão. Nossa, eu adoro escutar isso, sabe? Me leva no restaurante lá primeiro, antes da gente ficar aqui. Aí depois eu coloco a camisola para você. Me leva lá no restaurante, pode ser? Levo sim, vamos embora, me dá a mão, mas Eu vou vamos de querer mão dada. aquela mesa cheia, tá? Muito arroz, muita carne, né? Tá, e vamos de mão dada, tá? Vamos. Desce as mãos, então. Desce as mãos. Isso. E agora volta a residente rejuvenescida, por favor. Junto com os dois. A Thalita, isso.
olha para a residente, hermafrodita, olha para o fazendeiro e diga agora o que você quer falar para os dois, nesse momento. Eu queria agradecer muito vocês por vocês me amarem. Nessa hora eu não fico com vontade de morrer mais. A comida é um ato de amor. Eu esqueço daquela vontade de entrar na frente do caminhão. Eu estou me sentindo muito bem aqui. Queria agradecer muito vocês dois. Que bom Responda. escutar isso, sua hermafrodita. Sinto muito Meu coração, ó. alívio. Eu estarei sempre aqui, todas as vezes que você precisar de mim. É isso, fazendeiro? Sim, meu coração pulsa. Eu também fico com vida com ele. Eu também tenho vida. Eu também fico vivo quando você me imagina. Sim. E a residente? Fico aliviada, rejuvenescida. Que você possa vir aqui concretamente, quantas vezes precisar, e algum residente te acolherá no jardim. Sim. Eu sou real. Você me vê? Que o senhor possa vir aqui, sempre que precisar. Você E me algum vê? residente. Você me vê, hermafrodita? Você me vê enquanto residente? Sim. Nossa, ela é muito Você me bonita. vê enquanto fazendeiro? O fazendeiro é lindo, essa residente é linda, né? Eu Você não está me acho muito vendo? bonito. Você está Tô vendo. vendo? Tá. Então, falam para ele. Eu também te vejo. Se for isso que também te vocês queiram vejo. falar. Eu Eu também também te te vejo. Aham. Você é visível para mim. Você existe. Faço um solilóquio, hermafrodita. Eu estou emocionado. Eu gostei muito de ser visto. Estou muito feliz agora. Parece que todo aquele absurdo, o caos da minha vida fica suspenso por um momento. Como se eu não fosse desviante. É, Uhum. eu me sinto dentro. Residente? Eu me sinto em paz. Uhum. Podemos Estou em paz. encerrar agora? Voltar para todo mundo para a plateia? Então, por Podemos. favor, vamos colocar aí na galeria. E agora, eu gostaria que os personagens pudessem ouvir um pouco a plateia. Em que a plateia se identificou com esses dois personagens que se misturam? Gente, pode falar um por vez, por favor, tá? Um por vez. Não, nem falei. Fala, Luísa. Eu não fiquei assim tocada pelo personagem aí, mas eu fiquei pensando agora, depois que terminou assim, como eu fiquei um pouco desconfortável com a denominação hermafrodita tipo morador de rua. Isso me causou um certo desconforto, mas é por causa dos termos assim. Mesmo pensando que era personagem, eu queria um nome de gente e não um adjetivo que era muito estranho assim para mim. Foi estranho para mim. Isso me Quem desconfortou. sentiu isso como a Luísa, coloca um sinal aí na tela, uma reação de que sentiu igual, olha. Por favor. Mas daí eu pensei muito assim como psicodramatista e a partir do trabalho que eles fazem, que eles apresentam no artigo, né? A potência do psicodrama, assim, a potência e o cuidado, né? Dos psicodramatistas a lidar com pessoas em condição de vulnerabilidade, sejam elas residentes, né? Não sei, porque, ou sejam elas pessoas em situação de rua, ou pessoas com questões
determinação sexual, né? Então, eu fico... A questão de gênero e a questão sexual. Então, eu fico pensando sempre na responsabilidade do psicodramatista no cuidado, né? E na delicadeza da ação dramática quando se propõe esta metodologia para pessoas em uma condição de vulnerabilidade, não para todo mundo, mas os métodos de ações são importantes, mas também eu penso que os psicodramatistas, a gente não tem que ter um exercício de não ter muito a ideia de curar, de um furor curantes, de que a vida vai ficar ok, eu estou do teu lado e tal, porque, assim, como é delicado, assim, no artigo de vocês tem essa delicadeza, assim, da forma como vocês vão intervindo e tal. E você sentiu isso aqui? Você sentiu isso aqui, Luísa? Não, eu fiquei pensando sobre essas coisas. Eu fiquei Mas pensando aqui, o que sobre você sentiu aqui? O que você sentiu aqui? Enquanto... Eu senti desconforto pelo o termo hermafrodita e morador de rua. Eu senti desconforto. Tá. Quem mais sentiu isso? O que vocês sentiram? Começo, complementa ou mostra a diferença? Eu no começo, eu pensei nisso, mas depois eu pensei o seguinte, né? Ele se intitula hermafrodita. E dentro dessa... aí a questão foi acolher como ele se intitula. Dentro até daquilo que o Moreno pedia. O Moreno recebia as pessoas dentro do delírio, dentro do papel que ela estava se apresentando. Então, se ele se intitula hermafrodita, eu acolho ele como hermafrodita. Inclusive, até lembrei, né, de que quando eu era criança, que eu estudei a questão das flores, hermafroditas e tudo mais, eu achava aquele negócio lindo, né, porque dá a possibilidade assim, de uma libertação muito grande, né? Então, assim, ele se intitula, né, Érico? Às vezes nesse lugar. Eu, enquanto participante e ego auxiliar, eu me senti bem de estar relacionando com ele enquanto hermafrodita. Olhar para esse ser. Olhar para essa pessoa autenticamente. Tem eu queria pontuar duas coisas, né? Eu me senti como personagem lá, na hora que é Luísa, ela chama Luísa também, né? Chama. Na hora que ela me perguntou quem eu sou, ela queria saber meu nome, né? Como personagem do Hermafrodito, eu não sentia assim que eu era sujeito, eu não tinha nome, né? Então eu estava muito ali no rótulo de Hermafrodita, né? Agora, isso é eu como dentro desse personagem que eu fiz ali, eu não senti assim vontade, eu senti um bloqueio mesmo de falar quem eu sou. É como se eu não fosse sujeito mesmo, por tudo que a vida me fez, né? Mas no nosso artigo lá, hora nenhuma a gente não usou esse termo hermafrodita, não tentamos enquadrar ele. Será que ele é homossexual? Será que ele é isso? Será que ele é aquilo outro? A gente foi bem descrevendo mesmo a vivência dele, né? De transitar entre os gêneros, né? E o que isso poderia ter a ver com o sofrimento dele também, né? E tudo mais, né? Então, a gente realmente, na nossa prática lá, a gente não foi para essa patologização, tentar enquadrar a pessoa em alguma coisa e tentar consertar também, tentar solucionar, né? Não é isso, não. Érico, você respondeu minha angústia. Só um minutinho, desculpe, porque você respondeu minha angústia. O meu sofrimento era por isso. Quando você disse assim, eu não me senti o sujeito, e isso é um dado de realidade bem importante. Então, eu acho que foi isso que me produziu um desconforto, assim, porque me faltava o sujeito. Obrigada. Eu quero começar pedindo desculpa para o Walter, que
psicodramatista está acostumado a entrar na cena e o Walter, eu forcei ali, mas eu queria dizer por que eu fiz aquela personagem, e ainda estou com o nome, né, tem que trocar, Residente Perdida, porque assim como a Thalita trouxe a Residente rejuvenescida, eu acho que eu senti, e aí eu falo da minha pessoa, que às vezes fica também perdida. Dou um prato de comida ou converso? Eu sou psicóloga, eu não sou... o meu trabalho não é dar a comida, né? Mas está com fome, o que eu faço? Então, naquele momento, eu senti essa angústia de como é que a gente está no nosso papel, eu fico no meu papel profissional, de psicóloga, eu me envolvo com a pessoa, né? Eu vou lá na lanchonete, então, entrar o personagem e dar a comida estava fácil. Agora, trabalhar com, né? E aí eu fiquei pensando na residência também, o quanto a gente vai lá buscar professor, o que eu faço, e quantas vezes eu sou essa professora, né? Então, quando vem alguém pedir uma supervisão, o que eu faço? Como é que eu lido? Se eu vou para lá, imagina, né? Dar um plantão psicológico, chegar lá, pessoas com fome. Como é que você vai? Vamos fazer um sociodrama, né? Então, eu vivi também essa angústia, por isso que eu pus esse personagem, e peço desculpa, Walter, pode ficar tranquilo. Ô, Andréia, aí eu vou compartilhar uma coisa rapidinho. Quando eu morei em Salvador, chegou um paciente carregado pelo namorado, e eu comecei a tratar esse rapaz todo dia, levando comida para ele e colocando comida na boca. E foi a partir disso que ele foi, porque a fome era muito... Aquela questão da fome também, né? A gente não quer só comida, né? Sim, claro. Então, eu levava sopinha, porque no começo ele não conseguia nem engolir. E ele foi, a partir disso, começando a adquirir força, começando a andar, porque na conversa que eu tive com o namorado, ele estava sem querer alimentar. E ele acolheu essa alimentação. Depois fiquei sabendo da história da mãe. Esse rapaz depois foi meu secretário lá em Salvador, foi para a faculdade, e eu comecei com ele dando literalmente sopinha pela boca. Né? Muito bem, são coisas Mas que eu queria saber, para a Thalita, que aparecem na vida de todos aqui, né? Enquanto profissional e também enquanto paciente. Então, eu queria saber se alguém quer acrescentar alguma coisa diferente, eu vou fazer em 5 minutos no processamento. Eu quero falar um pouco, Leila, e que assim, quando a cena começou, na hora que você fez a inversão e a residente rejuvenescida falou que estava angustiado e o hermafrodito falou que estava aliviado, não sei a expressão mais, Érico, que você usou na hora, né? Mas ali, sinceramente, quase que podia ter terminado para mim, sabe? Porque eu achei ali, o tempo lógico, psicodramático, poderia, sabe? Porque é isso, né? Então, essa questão, agora, depois que continuou, eu acho muito importante essa parte que a Graça contribuiu agora, do dar comida, né? Porque, assim, e não é o dar comida, quando o Beca está da fome de quê, né? A fome de comida também é a fome de quê, sabe? A fome, nós estamos num plano tão desumano de relações sociais desiguais, né? Que é como se os outros fossem animais inferiores mesmo, né? E precisam de comida mesmo, entendeu? Assim, aquela coisa. Então, assim, isso de ver as necessidades básicas. Qualquer ser humano aqui, se estiver muito cansado ou com muita fome, também não rende tão maravilhosa intelectualmente, porque nós somos seres biológicos e sociais, né?
Então, eu vejo que assim teve uma importância muito grande a continuidade para trazer também essa questão de, sabe, provimento material ou não. Eu, assim, acho que eu me senti envolvida com a cena, sim, desde o começo, né? Quando eu sugeri que na porta do hospital, porque eu imaginei, sabe, Thalita? Eu imaginei você chegando, alegrinha, como a gente chega para os nossos trabalhos, lindo, para fazer catarse em todo mundo, se aliviar das dores, sabe? Aí, que legal. Aí, eu sou psicodramatista, vou fazer todo mundo ficar bem. E a gente se depara também com isso, né? Na porta do hospital tem um hermafrodito, minha filha. E aí, o que eu faço com a minha alegria? Boto dentro do saco, né? Deparo com ela ou fujo dela, que é o que a gente faz mais, né? Evita, porque é a cegueira social que nós temos para a desigualdade que a gente convive no dia a dia. Nós, classe média, somos campeões, né, de cegueira social. Na minha visão, me colocando totalmente dentro, mas é uma reflexão que eu tenho feito assim cada vez mais na minha vida e principalmente no meu trabalho. Qual é o meu papel como psicodramatista, como psicóloga, para que a gente faça, né, como o trabalho seu, Thalita, trouxe dos seus colegas, assim, o alívio possível de uma catarse, uma outra camada social, mas assim, o que fazer, né? E para mim o Érico trouxe isso, assim, a pesquisa, a busca de caminhos, o seguir o outro para entender o que é possível nesse caminho de apoio, de, sei lá, às vezes dá um desespero que não dá para transformar, né? A gente quer transformar, mas não é assim, né? A gente precisa entender o outro, primeiro aproximar do outro. E eu achei a coisa muito, muito interessante isso desse olhar para o outro do jeito que ele é. E também gostei dessa produção aqui final que a Luísa trouxe das palavras, né? Para Luísa de Oliveira, que é essa parte aí do sujeito, né? A gente às vezes olha para aquela coisa, mas espera aí, me incomodou aquele personagem. E era assim, mas o personagem realmente ele tinha aquela força do personagem assujeitar, que não era nem assujeitado, né, Érico? Não é nem o assujeitado, é o não sujeito, né? Eu achei assim, achei maravilhoso. Gente, eu adorei mesmo, assim, me senti muito envolvida com as temáticas e achei muito bom. Antes que as pessoas saiam, eu gostaria de dizer que vocês mobilizaram muito meu coração. Eu me lembrei, há mais de 30 anos atrás, quando eu fiz um trabalho uma vivência, né, um ato psicodramático, aqueles seres que vinham dos mais diferentes lugares, todos maltrapilhos, e queriam construir a cooperativa de catadores de lixo, que tem lá na Rua dos Estudantes, ali perto da Sé. E eu, então, descobri naquele momento o quanto a história de vida vincula. E vocês seguiram esse caminho tão agora, 30 anos depois, como que as coisas, parece que essa coisa do caminhar, né, caminhando. Oh, gente, olha, e assim, no caso deles foi pela tarefa, pela produtividade, e eles têm uma autonomia, né? Mas aqui é uma situação diferente, é uma promoção de saúde também, né? Então, o que eu acho que a gente falou, talvez do meu foco, do que eu pude enxergar, foi a história dos vínculos construídos, daquele que não é sujeito e passa a ser sujeito sem se sujeitar, né? Da medida que ele é incluído. E quando isso não acontece, ocorre o desconforto. Então, o que aconteceu aqui foi desconforto versus acolhimento de ambas as partes. E o sujeito visível, no delírio alucinante e na realidade, traz para nós, aqueles que são promotores de saúde, os limites do nosso papel, entre o que é real e como se fosse do psicodrama, esse instrumento maravilhoso dos quais nós estamos co-construindo. E esse é um lugar de aprendizagem, do espaço no contexto social e no contexto institucional, né? E aí o conflito fica
no que eu faço, versus eu estou presente. E aí, eu acho que a Luísa Barro respondeu, fome de quem? Né? Quem é que rotula? Eu quero muito agradecer, eu estou muito emocionada e percebo que ser psicodramatista é o que eu tenho de mais sagrado. Muito obrigada. Eu posso só falar uma coisa para a Luísa? Luísa, quando eu estava no papel do fazendeiro lá, eu entrava numa questão assim, bom, ele se intitula como hermafrodita, então eu vou entrar nesse papel. Mas dentro de mim ficava uma sensação de abusador, aquele que abusa. E quando você falou, eu entendi, porque eu falei, gente, se é uma pessoa que eu amo, que me dá prazer, qual é o nome dele? Aí que eu entendi uma coisa que estava aqui dentro de solilóquio. Né? Que nome tem essa pessoa? Então, obrigada, Luísa. Então, para encerrar, cada um diz o seu nome bem alto e depois que a pessoa falar o nome, todo mundo fala o nome dessa pessoa em eco e vamos para a seguinte. Vamos lá? Quem quer começar? Quer começar, André? Quer começar, Érico? Quer começar, Thalita? Diga seu nome. Eu começo. Érico. Vai. Érico. Thalita. Graça. Walter. Abra a câmera. Andréa. Luísa. Cara assim na frente, olho grande. Luísa. Próximo. Terezinha. Alô, Terezinha. Oi. Aquele abraço. Próximo. Wanda. Luísa. Navarro. Luísa, querida. Luísa. Consegue falar, Denise? Não, ela está sem o microfone. Ah, voltou. Fala, Denise. Fala. Desculpa, não só seu nome, fala. Denise. Que prazer. Leila. Até, gente. Eu pus aí um convite para vocês apresentarem trabalho no Congresso. Ainda tem o espaço do Encena. Beleza. Lembrando que o Congresso é de 2 a 7 de setembro. Bom, até o Congresso, né? Até o Congresso. Quem vai aqui? Eu vou também. Eu vou. Eu vou. Eu vou no online, mas vou. Eu também no online. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada. Pode fechar, pode fechar. Tchau. Tchau. Pronto. Muito obrigada. Mais um, né, minha amiga? Semana que vem, se a gente puder fazer reunião, eu agradeço para organizar a próxima, porque é muita coisa seguida. Antes já ajuda e depois não precisa mais. Tá bom? Beijo. Obrigada, Terezinha, pela sua presença, meu amor. Viu? Não estou conseguindo desligar aqui, estou ouvindo você. Eu vou encerrar e aí para de gravar e você cai, tá bom? Desculpa. Tchau, obrigada. Beijo. Leila, desculpe o atraso, mas não teve jeito.
Beijo, bom domingo para vocês.